dar continuidade ao nosso vídeo áudio e o livro dos médiuns. Vamos das evocações, segunda parte, capítulo 25, lição 283. Evocações dos animais. Pode-se evocar o espírito de um animal? Resposta: depois da morte do animal, o princípio inteligente que estava nele fica em estado latente. Logo, é utilizado por certos espíritos encarregados desse cuidado para animar novos seres nos quais continua a obra da sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos, não há espíritos de animais errantes, mas somente espíritos humanos. Isso responde à vossa pergunta. Como se dá então que certas pessoas tenham evocado animais e obtiveram respostas? Evocai um rochedo e ele vos responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos para tomarem a palavra para tudo. Nota: é pela mesma razão que, se evoca um mito ou um personagem alegórico, ele responderá. Quer dizer, responderão por ele, e o espírito que se apresentar tomará seu caráter e suas maneiras. Alguém teve um dia a ideia de evocar Tartufo, e Tartufo veio imediatamente. O que é mais ainda? Fala de Orgon, de Elmira, de Dâmide e de Valéria, de quem deu notícias. Quanto a ele, imitou o hipócrita com tanta arte, como se Tartufo fosse um personagem real. Disse mais tarde ser o espírito de um ator que tinha desempenhado esse papel. Os espíritos levianos aproveitam sempre da inexperiência dos interrogadores, mas evitam de se dirigirem àqueles que sabem bastante esclarecidos para descobrirem suas imposturas e que não aumentariam a fé a seus contos. Ocorre o mesmo entre os homens. Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilos, pelos quais se interessava muito. Um dia, o ninho desapareceu. Estando seguro de que ninguém da casa era culpado do delito, como ele próprio era médium, teve a ideia de evocar a mãe dos filhotes. Ela veio e lhe disse em bom francês: não acuse ninguém e sosseca quanto à sorte de meus filhotes. Foi o gato que, saltando, derrubou o ninho. Tu o encontrarás sob a relva, assim como os filhotes que não foram comidos. Verificação feita, a coisa foi constatada exata. É preciso disso concluir que foi o pássaro que respondeu? Não, seguramente, mas simplesmente um espírito conhecedor da história. Isso prova o quanto é preciso desconfiar das aparências e como é justa a resposta aceita. Evocar um rochedo, ele vos responderá. Vê mais acima o capítulo da mediunidade entre os animais, número
284. Lição 284. Evocação de pessoas vivas. A encarnação do Espírito é um obstáculo absoluto à sua evocação? Não. Mas é preciso que o estado do corpo permita ao espírito desprender-se nesse momento. O espírito encarnado vem tanto mais facilmente quanto o mundo onde se encontra seja de uma ordem mais elevada, porque os corpos aí são menos materiais. Pode-se evocar o espírito de uma pessoa viva? Sim, uma vez que se pode evocar um espírito encarnado. O espírito de um vivo pode também, nesses momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado. Isso depende de sua simpatia pelas pessoas com as quais se comunica. Vê número 116, a história do homem da tabaqueira. Em qual estado está o corpo da pessoa cujo espírito se evoca? Dorme ou dormita? É então que o espírito está livre. O corpo poderia despertar enquanto o espírito está ausente? Não. O espírito é forçado a reentrar nele. Se nesse momento conversa convosco, vos deixa, e frequentemente isso vos diz o motivo. Como o espírito ausente do corpo é advertido da necessidade de sua presença. O espírito de um corpo vivo, nele não está jamais completamente separado. A qualquer distância que se transporte, a ele se prende por um laço fluídico que serve para chamá-lo quando isso é necessário. Nesse caso, não se rompe, senão com a morte. Nota: esse laço fluídico, com frequência, tem sido percebido por médiuns videntes. É uma espécie de rastro fosforescente que se perde no espaço e na direção do corpo. Certos espíritos disseram que é por isso que reconhece os que pertencem ainda ao mundo corporal. Que ocorreria se, durante o sono e na ausência do espírito, o corpo fosse ferido mortalmente? O espírito seria divertido e reentraria antes que a morte fosse consumada. Assim, não poderia acontecer que o corpo morresse na ausência do espírito e que este, retornando, não pudesse reentrar? Não, isso seria contrário à lei que rege a união da alma e do corpo. Mas se o golpe é dado subitamente e de improviso, o espírito seria prevenido antes que o golpe mortal fosse dado. Nota: o espírito de um vivo, interrogado sobre esse fato, respondeu: se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, isso seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre para se comunicar como o de uma pessoa mortal? Não. A matéria o influencia sempre mais ou menos. Nota: uma pessoa nesse estado, a qual se dirigiu essa pergunta, respondeu: estou sempre ligado à grilheta que arrasto atrás de mim. Nesse estado, o espírito poderia ser impedido de vir porque está lures?
Sim, pode ocorrer que o espírito esteja em um lugar que lhe interessa. É absolutamente impossível evocar o espírito de uma pessoa desperta. Embora difícil, isso não é absolutamente impossível. Porque se a evocação bate no alvo, pode-se dar que a pessoa adoeça. Mas o espírito não pode se comunicar com o espírito, senão nos momentos nos quais sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo. Nota: a experiência prova que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono, ou pelo menos uma absorção vizinha do sono, mas esse efeito não pode ter lugar senão por uma vontade muito enérgica. E se existem laços de simpatia entre as duas pessoas. De outro modo, a evocação não dá resultado. No caso mesmo em que a evocação poderia provocar o sono, se o momento é inoportuno, a pessoa não querendo dormir, oporá resistência e se sucumbe. Seu espírito, por isso, estará perturbado e dificilmente responderá. Disso resulta que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o do seu sono natural, porque seu espírito, estando livre, pode vir até aquele que o chama, tão bem quanto poderia ir para outra parte. Quando a evocação é feita com o consentimento da pessoa e esta procura dormir para esse efeito, pode ocorrer que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Por isso, o sono não forçado é ainda preferível. Uma pessoa viva, evocada, disso tem consciência no seu despertar? Não, vós o sois vós mesmos, mais frequentemente do que pensais. Somente o espírito o sabe e pode algumas vezes deixar do fato uma vaga impressão, como num sonho. Quem pode nos evocar se somos seres obscuros? Em outras existências, podeis haver sido pessoas conhecidas nesse mundo ou em outros. De resto, vossos parentes e vossos amigos, igualmente nesse mundo ou em outros. Suponhamos que o teu espírito animou o corpo do pai de uma outra pessoa. Pois bem, quando essa pessoa evocar seu pai, teu espírito é que será evocado e que responderá. O espírito evocado de uma pessoa viva responde com o espírito ou com as ideias do estado de vigília. Isso depende de sua elevação, mas julga mais sadiamente e que tem menos preconceitos, absolutamente como os sonâmbulos. É um estado quase semelhante. Se o espírito de um sonâmbulo em estado de sono magnético fosse evocado, seria mais lúcido do que o de qualquer outra pessoa, responderia sem dúvida mais facilmente, porque está mais liberto. Tudo depende do grau de independência do espírito e do corpo. O espírito de um sonâmbulo poderia responder a uma pessoa que o evocasse à distância, ao mesmo tempo que respondesse verbalmente a uma outra pessoa? A faculdade de se comunicar simultaneamente
em dois pontos diferentes, não pertence senão aos espíritos completamente libertos da matéria. Poder-se-iam modificar as ideias de uma pessoa no estado de vigília, agindo sobre o seu espírito durante o sono. Sim, algumas vezes, o espírito não mais preso à matéria por laços tão íntimos, por isso está mais acessível às impressões morais. E essas impressões podem influir sobre a sua maneira de ver no estado ordinário. Infelizmente, ocorre que, com frequência, ao despertar a natureza corporal, o domina e lhe faz esquecer as suas resoluções que pôde tomar. O espírito de uma pessoa viva está livre para dizer ou não dizer o que quer. Tem as suas faculdades de espírito e, por conseguinte, seu livre-arbítrio. E como tem maior perspicácia, mais circunspecto do que no estado de vigília. Poder-se-ia constranger uma pessoa, evocando-a a dizer o que gostaria, calar? Disse que o espírito tem o seu livre-arbítrio, mas poder-se dá aqui. Como o espírito liga menos importância a certas coisas do que no estado ordinário. Sua consciência pode falar mais livremente. Aliás, se ela não quer falar, pode sempre escapar às importunações, indo-se, porque não se pode reter seu espírito como se retém seu corpo. O espírito de uma pessoa viva não poderia ser constrangido por um outro espírito a vir e a falar, assim como ocorre para os espíritos errantes. Entre os espíritos, estejam mortos ou vivos, não há supremacia senão pela superioridade moral. E devereis crer bem que um espírito superior não prestaria jamais seu apoio a uma vil indiscrição. Nota: esse abuso de confiança seria, com efeito, uma ação má, mas que não poderia ter resultado, uma vez que não se pode arrancar um segredo que o espírito quisesse calar, a menos que, dominado por um sentimento de justiça, confessasse o que calaria em outras circunstâncias. Uma pessoa quis saber, por esse meio, de um de seus parentes, se o testamento deste último estava a seu favor. O espírito respondeu: sim, minha cara sobrinha, e disso cedo tereis a prova. A coisa era real com efeito, mas poucos dias após, o parente destruiu seu testamento e teve a malícia de fazer saber à pessoa, sem, entretanto, que soubesse ter sido evocado. Um sentimento instintivo o leva, sem dúvida, a executar a solução que seu espírito havia tomado depois da pergunta que lhe havia sido feita. A covardia impediu ao espírito de um morto ou de um vivo o que não se ousaria pedir à sua pessoa. Essa covardia não tem, mesmo por compensação, o resultado que se pretende. Pode-se evocar um espírito cujo corpo está ainda no seio materno? Não, sabeis bem que, nesse momento, o espírito está em completa perturbação.
Pode-se evocar um espírito cujo corpo está ainda no seio materno? Não. Sabeis bem que, nesse momento, o espírito está em completa perturbação. Vou ler a nota. A encarnação não tem definitivamente lugar senão no momento em que a criança respira. Mas, desde a concepção, o espírito designado para animá-la está tomado de uma perturbação que aumenta a aproximação do nascimento e lhe tira a consciência dele mesmo e, por consequente, a faculdade de responder. Veja o Livro dos Espíritos, Retorno à Vida Corporal, União da Alma e do Corpo, número 344. Um espírito poderia tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse? Isso não é de se duvidar e ocorre muito frequentemente, sobretudo quando a intenção do evocador não é pura. De resto, a evocação de pessoas vivas não tem interesse senão como estudo psicológico. Convém abster-se dela toda vez que não possa ter um resultado instrutivo. Nota: se a evocação de espíritos errantes não dá resultado sempre, para nos servirmos de sua expressão, isso é bem mais frequente, porque aqueles que estão encarnados é então, sobretudo, que os espíritos enganadores tomam o seu lugar. A evocação de uma pessoa viva tem inconvenientes? Não está sempre sem perigo. Isso depende da posição da pessoa, porque se ela estiver doente, poderá aumentar-lhe os sofrimentos. Em que caso a evocação de uma pessoa viva pode ter mais inconvenientes? Devem abster-se de evocar as crianças de muito baixa idade e as pessoas gravemente enfermas, os velhos enfraquecidos. Numa palavra, pode ter inconvenientes todas as vezes em que o corpo esteja muito fraco. Nota: a brusca suspensão das faculdades intelectuais durante o estado de vigília poderia também oferecer perigo se a pessoa se encontrasse, nesse momento, tendo necessidade de toda a sua presença de espírito. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo experimenta fadiga em consequência do trabalho ao qual se entrega o espírito, embora ausente? Uma pessoa desse estado e que pretendia que seu corpo se fatigasse, respondeu a essa pergunta: meu espírito é como um balão cativo preso a um poste. Meu corpo é o poste que se abala pelas sacudidelas do balão. Uma vez que a evocação de pessoas vivas pode ter inconvenientes, quando é feita sem precaução, o perigo não existe quando se evoca um espírito que não se sabe se está encarnado e que poderia não se encontrar em condições favoráveis? Não, as circunstâncias não são as mesmas. Ele não virá se não estiver em posição de fazê-lo, e aliás, já não vos disse, para perguntar-lhes, antes de fazer uma evocação, se ela é possível. Quando experimentamos, nos momentos mais importunos, uma irresistível vontade de dormir, isso proviria do fato de sermos evocados em alguma parte.
isso pode sem dúvida ocorrer, mas com mais frequência é um fato puramente físico, seja porque o corpo tem a necessidade de repouso, seja porque o espírito tem a necessidade de sua liberdade. Nota: uma dama de nosso conhecimento, médium, teve um dia a ideia de evocar o espírito de seu neto que dormia no mesmo quarto. A identidade foi constatada pela linguagem, as expressões familiares da criança e pelo relato muito exato de várias coisas que lhes aconteceram no colégio, mas uma circunstância veio confirmar. De repente, a mão do médium se detém no meio de uma frase, sem que lhe seja possível nada mais obter. Nesse momento, a criança semi-desperta fez vários movimentos em seu leito. Alguns instantes depois, estando dormindo, a mão marcha de novo, continuando a conversa interrompida. A evocação de pessoas vivas, feita em boas condições, prova da maneira menos contestável a ação distinta do espírito e do corpo, e, por consequência, a existência de um princípio inteligente independente da matéria. Vê na Revista Espírita de 1860, página 11 e 81, vários exemplos notáveis de evocação de pessoas vivas. Telegrafia humana, lição 285. Duas pessoas evocando-se mutuamente poderiam transmitir-se seus pensamentos e se corresponderem? Sim, e essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Por que não seria praticada desde o presente? Ela é praticável para certas pessoas, mas não para todo mundo. É preciso que os homens se depurem para que seu espírito se liberte da matéria. E é ainda uma razão para se fazer a evocação em nome de Deus. Até lá, estará circunscrita às almas de escola, de ideias materializadas, o que se encontra raramente no estado atual. Aviso, página vazia. Correção, nota. Pela mesma razão, se evocar um mito, ou uma personagem alegórica, ela responderá, isto é, responderão por ela, e o espírito que, como sendo ela, se apresentar, lhe tomará o caráter e as maneiras. Alguém teve um dia a ideia de evocar Tartufo e Tartufo veio logo. Mais ainda, falou de Orgon, de Elmira, de Dâmide e de Valéria, de quem deu notícias. Quanto a si próprio, imitou o hipócrita com tanta arte, que se diria o próprio Tartufo, se este houvera existido. Disse mais tarde ser o espírito de um ator que desempenhara esse papel. Os espíritos levianos se aproveitam sempre da inexperiência dos interrogantes, guardam-se, porém, de dirigir-se aos que eles sabem bastante esclarecidos para lhes descobrir as imposturas e que não lhes dariam crédito aos contos. O mesmo sucede entre os homens. Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilgos, pelos quais se interessava muito. Certo dia, desapareceu o ninho. Tendo-se certificado de que ninguém da sua casa era culpado do delito, como fosse ele médium, teve a ideia de evocar a mãe das avezinhas. Ela veio e lhe disse em muito bom francês, a ninguém acuses e tranquiliza-te quanto à sorte de meus filhinhos, foi o gato o que, saltando, derribou o ninho, encontrá-lo-ás debaixo dos arbustos, assim como os passarinhos, que não foram comidos. Feita a verificação, reconheceu ele exato o que lhe fora dito. Dever-se-á concluir ter sido o pássaro quem respondeu?
Certamente que não, mas, apenas, um espírito que conhecia a história. Isso prova quanto se deve desconfiar das aparências e quanto é preciosa a resposta acima. Evoca um rochedo e ele te responderá. Veja-se atrás o capítulo da mediunidade nos animais, SN 234. 2. Correção. 39ª. Em que estado se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado? Dorme, ou cochila, é quando o espírito está livre. Poderia o corpo despertar enquanto o espírito está ausente? Não, o espírito é forçado a reentrar na sua habitação, se, no momento, ele estiver confabulando convosco, deixa-vos e às vezes diz por que motivo. 40. Como, estando ausente do corpo, o espírito é avisado da necessidade da sua presença. O espírito jamais está completamente separado do corpo vivo em que habita, qualquer que seja a distância que se transporte, a ele se conserva ligado por um laço fluídico que serve para chamá-lo, quando se torne preciso. Esse laço só a morte o rompe. Nota: esse laço fluídico ha sido muitas vezes percebido por médiuns videntes. É uma espécie de cauda fosforescente que se perde no espaço e na direção do corpo. Alguns espíritos hão dito que por aí é que reconhecem os que ainda se acham presos ao mundo corporal. 3. Correção. 42ª. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono tão livre de se comunicar como de uma pessoa morta? Não, a matéria sempre o influencia mais ou menos. Nota: uma pessoa, que se achava nesse estado e a quem foi feita essa pergunta, respondeu: estou sempre ligada à grilheta que arrasto comigo. Nesse estado, poderia o espírito ser impedido de vir, por se achar em outra parte? Sim, pode acontecer que o espírito esteja num lugar onde lhe apraza permanecer e então não acode à evocação, sobretudo, quando feita por quem não o interesse. 43ª. É absolutamente impossível evocar-se o espírito de uma pessoa acordada. Ainda que difícil, não é absolutamente impossível, porquanto, se a evocação produz efeito, pode dar-se que a pessoa adormeça, mas o espírito não pode comunicar-se, como espírito, senão nos momentos em que a sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo. Nota: a experiência prova que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono, ou, pelo menos, um torpor aproximado do sono, mas semelhante efeito não se pode produzir senão por ato de uma vontade muito enérgica e se existirem laços de simpatia entre as duas pessoas. De outro modo, a evocação nenhum resultado dá. Mesmo no caso de a evocação poder provocar o sono, se o momento é inoportuno, a pessoa, não querendo dormir, oporá resistência e, se sucumbir, seu espírito ficará perturbado e dificilmente responderá. Segue-se daí que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o do sono natural, porque, estando livre, seu espírito pode vir ter com aquele que o chama, do mesmo modo que poderá ir algures. Quando a evocação é feita com consentimento da pessoa e esta procura dormir para esse efeito, pode acontecer que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Por isso, o sono não forçado é sempre preferível. 4. Correção. 45ª. Evocado o espírito de uma pessoa viva, responde ele como espírito, ou com as ideias que tem no estado de vigília. Isso depende da sua elevação, porém, sempre julga com mais ponderação e tem menos prejuízos, exatamente como os sonâmbulos, é um estado quase semelhante. 5. Correção. 48ª. E livre, o espírito de uma pessoa viva, de dizer o que queira. Ele tem suas faculdades de espírito e, por conseguinte, seu livre-arbítrio, e, como então dispõe de mais perspicácia, se mostra mais circunspecto do que no estado de vigília. 6. Correção. 50ª. Poderia o espírito de uma pessoa viva ser constrangido, por outro espírito, a vir e falar, como se dá com os espíritos errantes. Entre os espíritos, sejam de mortos, ou de vivos, não há supremacia senão por efeito da superioridade moral e bem deves compreender que um espírito superior jamais prestaria apoio a uma covarde indiscrição. Nota:
Este abuso de confiança seria, efetivamente, uma ação má, mas que nenhum resultado poderia produzir, pois que não há meio de arrancar-se um segredo ao espírito que o queira guardar, a menos que, dominado por um sentimento de justiça, confessasse o que em outras circunstâncias calaria. Uma pessoa quis saber, por esse modo, de um de seus parentes, se o testamento que por este fora feito era a seu favor. O espírito respondeu: sim, minha cara sobrinha, e terás em breve a prova. A coisa era, de fato, real, mas, poucos dias depois, o parente destruiu seu testamento e teve a malícia de fazer disso ciente a pessoa, sem que, entretanto, haja sabido que esta o evocara. Um sentimento instintivo levou sem dúvida a executar a resolução que seu espírito tomara, de acordo com a pergunta que lhe fora feita. Há covardia em perguntar-se ao espírito de um morto ou de um vivo que se não ousaria perguntar à sua pessoa, covardia essa que nem mesmo tem, por compensação, o resultado que se pretende. 7. Correção. Com 51ª pode evocar-se um espírito cujo corpo ainda se ache no seio materno. Não, bem sabes que nesse momento o espírito está em completa perturbação. Nota: a encarnação não se torna definitiva senão no momento em que a criança respira, porém, desde a concepção do corpo, o espírito designado para animá-lo é presa de uma perturbação que aumenta à medida que o nascimento se aproxima e lhe tira a consciência de si mesmo e, por conseguinte, a faculdade de responder. Veja-se, o Livro dos Espíritos, da volta do espírito à vida corporal, união da alma e do corpo. Número 344. 8. Correção. Nota: se a evocação dos espíritos errantes nem sempre dá resultado, conforme expressão usada por eles, muito mais frequente é que assim aconteça com a dos que estão encarnados. Então, sobretudo, é que os espíritos mistificadores se apresentam, em lugar dos evocados. 9. Correção. Com 57ª quando, nos momentos mais inoportunos, experimentamos irresistível vontade de dormir, provirá isso de estarmos sendo evocados em alguma parte? Pode, sem dúvida, acontecer que assim seja, porém, as mais das vezes, não há nisso senão um efeito físico, quer porque o corpo tenha necessidade de repouso, quer porque o espírito precisa da sua liberdade.